De acordo com o levantamento da FAO, estima-se que hoje cerca de 1/3 dos alimentos do mundo sejam desperdiçados ou por causa da logística ou pelo próprio desperdício de consumo mesmo. E quem vai nos responder como contornar ou pelo menos como amenizar esse número tão surpreendente é o representante da FAO no Brasil, Alan Bojanic. Alan, de que forma então fazer para amenizar com que esse número não seja assim tão alto e tão assustador como ele é hoje? Novamente enfatizar, de toda a produção global, tudo que é produzido, 1/3 não é consumido, é desperdiciado, vai no lixo, fica nas ruas, fica nas estradas, fica também nas fazendas, né? Então, o problema é muito sério, não? No Brasil também temos porcentagens muito altas, vai depender do tipo de produto, não é o mesmo quando falamos de hortaliças, quando falamos de grãos ou de carne, cada um é diferente, não? Mas é desperdiciado muito alimento. É só questão de ir num restaurante, quando estão fechando o restaurante, e ver quanto de comida fica lá, não? Então é muito evidente. Então, para isso, a primeira questão é uma mudança de hábitos e de atitudes, não? E essa é uma tarefa para todos nós, para você que está me olhando. Quanto que você desperdiça? Você pode fazer essa questão, quanto que você joga fora porque apodrece na geladeira, ou apodrece na despensa, ou apodrece na cesta, não? Então, essa é uma primeira questão, mas também temos questões mais estruturais, não? Questões que têm a ver com o estado das estradas. Uma estrada que não é boa, com certeza vai ter consequências para a logística de transporte desde o lugar de produção até as cidades, não? Então, a distribuição, o que acontece quando você vai num supermercado e vê uma frutinha meia verde, não, essa não vou comprar. Muita dessa fruta às vezes é desperdiçada. Por isso, os bancos de alimentos são uma das melhores alternativas. Bancos de alimentos, eles colheitam a produção que é desperdiciada nos mercados, nas feiras, nos supermercados e levam para as pessoas carentes, para as pessoas vulneráveis. Então, bancos de alimentos é uma das melhores alternativas. Segunda alternativa, mudar nossos hábitos. Terceira alternativa, também políticas para incentivar como que podemos ter maior eficiência na produção. Precisamos de investimentos nos portos, precisamos de investimento para melhorar as estradas, armazenagem, os produtores que também olhem muito mais qual que é o nível de eficiência. Tem produtores que têm muito pouco desperdício, mas tem outros que deixam o produto porque a colheitadeira não está bem calibrada ou porque no transporte da colheitadeira para o caminhão o motorista não faz um bom trabalho. Então, todos os produtores têm uma responsabilidade de olhar mais como que poderia se fazer para reduzir as perdas no campo, na logística e principalmente nas cidades, não? Alan, falando aí dos grandes investimentos, durante a sua palestra você citou, né, que os investimentos nos portos eles são muito altos e eles acabam não sendo feitos da forma que deveriam muitas vezes aqui no Brasil especificamente e nem nas ferrovias, e o Brasil acaba transportando aí a maior parte da produção pelas rodovias e as estradas ainda não têm as condições muito favoráveis. Ok que os investimentos são altos, mas considerando que a gente ainda tem muita gente passando fome no mundo, que o Brasil vai ser o principal player para alimentar quase 10 bilhões de pessoas até o ano de 2050, esses altos investimentos não seriam compensados? Com certeza, com certeza. Para fazer essa comparação, quanto que precisa ser investido e quanto que é perdido, a primeira coisa é que não só estamos perdendo recursos financeiros, não é só o valor dessa produção que é desperdiciada, mas também os efeitos ambientais, porque uma produção que é desperdiciada emite gases de efeito estufa, e olha que é grande, se diz que as emissões do desperdício de alimentos, as emissões de gases de efeito estufa, é comparável com as emissões de todos os carros do mundo. Então, é um custo, isso é um custo para o ambiente, um custo que também tem um valor, porque tem impacto sobre as economias. O consumo de energia, da água, que vai dentro dos produtos. Então, a equação é muito mais complexa que só valorizar quanto que é perdido e quanto que precisamos investir nos portos. Nem tudo é mensurável em dinheiro, né? Isso, e temos a questão ética, não? A questão moral de como que é possível desperdiciar esse alimento porque não fazemos os investimentos que precisamos fazer, não?
Então, tem uma dupla dimensão econômica, que é mais complexa que o valor da produção, e tem essa dimensão ética-moral. Alan Bojanic, só uma última rápida pergunta para encerrar. Das ações menores, mas também com um impacto interessante, o senhor citou um caso lá da Europa, onde existe uma campanha para que se consumam as frutas consideradas feias, aqui abre aspas, né? É interessante também essa campanha, né? Porque essas frutas, essas hortaliças, elas são rejeitadas muitas vezes no mercado. Isso não é muito interessante, é quase em toda a Europa, mas principalmente na FAO, até valorizam essas frutas em uma campanha para dizer, olha, está um pouquinho amassada, por que não vou comer? Não tem nada ruim com uma fruta amassada, não? São preconceitos que às vezes nós temos, não, em relação às frutas. E outro é o consumo de frutos com casca, como a casca de abacaxi, casca de banana, a casca da batata, todo mundo tira a casca. O melhor que tem a batata é a casca. O valor nutricional da batata não está dentro, está na casca. Então, temos que consumir produtos com casca e temos que aproveitar outras formas mais criativas de fazer nossa culinária, né? A gente ainda tem muito para aprender. Alan, muito obrigada pela sua participação. Esse foi Alan Bojanic, representante da FAO no Brasil, do Desafio 2050, Sarah Kirchhoff, para o SBA.